Essa foi a pergunta, queridos, de Satanás para Deus, no versículo 9. Ele diz: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? É uma pergunta retórica. Ele não faz essa pergunta para Deus responder, porque ele mesmo vai responder. Ele está dizendo: pois é, o Senhor está dizendo que Jó é um homem íntegro, reto, é um homem exemplo, é uma referência, mas ele é rico, o mais rico do Oriente. Ele tem uma família abençoada. Olha os seus filhos, e isso está tudo registrado no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 5. Eu achei muito interessante, à medida que o tempo vai passando, a gente começa a observar coisas que nós não observávamos antes. E o que me chamou a atenção são os filhos de Jó. Os filhos de Jó se reuniam de casa em casa. Eles faziam banquetes, um na casa dos outros. Eles celebravam com alegria a comunhão da família. E o interessante é que depois deles festejarem, e aqui diz que eles tinham um revezamento, um dia fazia o banquete na casa de um, outro dia fazia o banquete na casa do outro. E então, depois do banquete, depois da festa, depois da celebração, da alegria de comerem juntos, Jó reunia os seus filhos, os colocava na presença de Deus, porque caso algum deles tivesse cometido algum pecado, ou se algum pecado fosse cometido em um daqueles banquetes, então que Deus os perdoasse. E Jó orava para que o Senhor santificasse os seus filhos. Satanás diz: pois é, ele é um homem rico, tem uma família abençoada, tem saúde. E se Jó não tivesse nada disso? Presta atenção, queridos. E se Jó não tivesse nada disso? Será que ele temeria a Deus? É isso que Satanás está dizendo para Deus. Você está falando que Jó é tudo isso, mas também o Senhor o abençoa. E se o Senhor não desse para Jó tudo aquilo que ele tem, ele continuaria sendo um homem íntegro e reto? A pergunta serve para mim e para você. Se você não tivesse o que você tem, se você não fosse o que você é, se você não precisasse do que você precisa, você buscaria Deus? Meus irmãos, Deus está nos dando hoje a oportunidade de repensarmos a nossa fé, os nossos valores enquanto cristãos. Há muitas pessoas, queridos, que vão de igreja em igreja buscando a chamada bênção. Existem pessoas que vão buscar ao Senhor simplesmente porque precisam de alguma coisa de Deus. Mas a maior alegria e o maior presente que Deus nos dá, queridos, através da salvação que Ele nos concede, é a oportunidade de nós termos Deus como nosso maior bem, como nosso maior presente, é termos a presença dEle e amarmos a Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele tem. Uma música muito, muito bacana, a letra dela maravilhosa e muito bíblica. Por onde eu for, as suas bênçãos me alcançarão. Aonde eu tiver, não sou eu que vou correr atrás das bênçãos, são as bênçãos que vão correr atrás de mim. Canta uma letra da música do Nani Azevedo. As suas bênçãos correrão atrás de mim. Meus irmãos, o que será dos templos evangélicos se um pastor abrir a sua boca para dizer: Deus quer abençoar vocês somente com a presença dEle? Quantos ficarão? Hein, meus irmãos? Essa é a pergunta que fica hoje para mim e para você. Amamos a Deus por quê? Por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele faz? Buscamos a Deus por quê? Porque o nosso desejo é estar na presença dEle ou porque nós almejamos as bênçãos de Deus? Ah, pastor, mas você não quer ser abençoado? Claro que eu quero. A questão é se o que eu quero
é ser abençoado e estar na presença de Deus, o que é maior, o que é mais importante. Porque, meus irmãos, quem quer ir para o céu precisa aprender algo muito importante: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que tão simplesmente a realização dos nossos sonhos. Paulo vai dizer lá em Filipenses no capítulo 4, ele diz: eu aprendi a viver feliz, satisfeito, contente em toda e qualquer situação. E ele vai dizer: eu sei viver bem quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: eu aprendi a amar o Senhor, independente da circunstância, independente da situação. Por qual motivo, queridos? Nós saímos da nossa casa para estar num culto por causa de Deus ou por causa de mim? Hoje, eu quero falar sobre isso com vocês, porque isso muda os rumos da nossa história, isso muda o rumo da nossa vida. Eu preciso, querido, ser abençoado, eu busco isso de Deus. Senhor, me abençoa. Eu seria um hipócrita se eu não dissesse isso para vocês. Mas, queridos, o meu amor por Deus tem que ser maior do que as bênçãos de Deus na minha vida. É isso que o grande desafio de Jó: amar a Deus por aquilo que Ele é, mais do que por aquilo que Ele pode nos conceder. Será, queridos, que alguém pode buscar a Deus tão simplesmente por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus faz? Eu estou lendo este livro, O Homem que Deus Usa. É uma coletânea de vários sermões que ficaram marcados na história, e tem aqui grandes referências na tradição evangélica, como A.W. Tozer, Spurgeon, Watchman Nee, Stephen Cong e outros tantos. E lendo uma dessas mensagens deste pregador chamado Stephen Cong, ele vai falar algo muito interessante. Várias coisas interessantes, porque o tema do sermão dele é a entrega total. Ele diz que a nossa realização está numa vida completamente entregue nas mãos do Senhor. E uma das coisas que ele vai dizer nesse sermão é que a nossa vida cristã não pode ser motivada por uma obrigação religiosa, mas a nossa vida cristã precisa ser pela satisfação em servir, em estar na presença de Deus. Porque a obrigação, queridos, traz consigo um fardo pesado demais, que ninguém dá conta de carregar. Eu tenho que ir na igreja hoje. Eu tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia. Não é isso, queridos, que move o coração de um cristão verdadeiro. O que move o coração de um cristão verdadeiro é a satisfação de estar na presença de Deus e não simplesmente a obrigação de estar na presença de Deus. Queridos, todo relacionamento tende a morrer se estar com aquela pessoa passa a ser para nós uma obrigação. Casamentos não se sustentam assim, relacionamentos de pais e filhos não se sustentam assim, famílias se dissolvem, porque muitas vezes estão fundamentadas tão simplesmente na obrigação. Eu tenho que ir visitar o meu pai, eu tenho que me preocupar com meu filho. Famílias se sustentam pela alegria de estarem juntas. A vida cristã se sustenta pelo prazer que eu e você temos de estarmos na presença de Deus. Se assim não for, nós iremos nos perder pelo caminho. Hoje estamos aqui, amanhã estamos lá, porque nós muitas vezes acreditamos que a motivação está em buscarmos aonde Deus está abençoando. E Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3, ali eu estou. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome,
ali eu estou. Não precisa de muita gente, precisa de gente que ame ao Senhor.